Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai falar sobre o Poder Judiciário na Constituição do Estado de Rondônia. Exatamente, a Constituição do Estado de Rondônia tem uma estrutura específica do seu judiciário e a gente vai conhecer um pouquinho sobre ela na aula de hoje. O Poder Judiciário do Estado de Rondônia está previsto no artigo 74 da Constituição Estadual. Na verdade, é a partir do artigo 74, são diversos artigos falando sobre o Judiciário do Estado de Rondônia, né? Poder Judiciário de lá prevê a seguinte estrutura, os seguintes órgãos da Justiça do Estado de Rondônia: Tribunal de Justiça, Juízes de Direito e Juízes Substitutos, Tribunal do Júri, Justiça Militar e outros tribunais e juízos instituídos por lei. Essa é uma figura, essa estrutura é um pouquinho diferente das regras constitucionais, mas está tudo certo, está tranquilo. Tribunal de Justiça é perfeitamente admissível e previsto na Constituição Federal. Juízes de Direito e Juízes Substitutos, isso está de acordo. Tribunal do Júri, aqui já é uma diferençazinha bacana. O Tribunal do Júri ele não aparece na estrutura do Judiciário na Constituição Federal, não aparece, mas aparece lá no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Ele não aparece na estrutura do Judiciário lá no artigo 92, salvo engano, da Constituição Federal, né? Mas aqui na Constituição Estadual de Rondônia já vem como órgão da Justiça Estadual de Rondônia, né? Justiça Militar e outros tribunais e juízos instituídos por lei. Esses outros tribunais, eu penso que isso aqui está avançando nos limites da Constituição Federal. Não é possível criar outro tipo de tribunal não previsto na Constituição Federal. Isso seria inconstitucional. Mas, a princípio, essa regra está valendo, essa regra é correta e está na Constituição do Estado de Rondônia. Presta atenção nisso para a sua prova, tá? Porque isso é bem diferente do que a gente vê na Constituição Federal, belezinha? Ao Poder Judiciário Estadual é assegurada a autonomia administrativa e financeira. É o TJ que vai decidir como vão funcionar as coisas dentro do TJ, como é que vai ser o seu orçamento, é ele que elabora seu próprio orçamento. Ele apresenta o seu orçamento para o Executivo, para que, por sua vez, apresente todas as despesas públicas para o Legislativo aprovar, ou não, né? Mas quem diz quanto o judiciário precisa de recurso é o próprio judiciário. Isso a gente chama de autonomia financeira. O executivo não pode simplesmente patrolar essa autonomia e falar, não vou te dar esse dinheiro todo porque eu acho que vocês não merecem. Não existe isso. Uma vez estabelecido em orçamento que o TJ, a estrutura do judiciário estadual precisa lá de tantas centenas de milhões de reais, o executivo não vai poder simplesmente negar. Ele vai ter que dizer, não tenho grana para isso e vocês feriram uma outra lei, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas, se o orçamento estiver dentro do que fala a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Plano Plurianual, o Executivo não pode negar, salvo se ele não tiver grana para tanto, né? O que está difícil, né? Ultimamente eles têm arrecadado tanto dinheiro que está difícil ficar sem dinheiro, né? TJ elabora o orçamento do Poder Judiciário dentro dos limites estipulados pela Lei de Diretriz Orçamentária, né? Olha só, o artigo 76 da Constituição Estadual, que está dentro da parte que diz respeito ao Judiciário do Estado de Rondônia, fala de um assunto extremamente importante, um assunto bacana, um assunto que cai muito em prova, que é justamente o precatório. Precatório. O que é precatório? É a forma como o Estado paga as suas contas depois de uma ordem judicial condenando ele a pagar alguém. O Estado não usa dinheiro para pagar as pessoas. Se o cabeça for condenado a pagar alguém, o cabeça vai ter que pôr a mão no bolso e pagar a pessoa em dinheiro, né? Agora o Estado não. Se o Estado for condenado a me pagar algum recurso, judicialmente ele foi condenado, ele vai me pagar em precatório. Exatamente. Não é dinheiro. É uma moeda, é um título, na verdade. É um título que não é moeda, é um título e eu posso trocar esse título por dinheiro. De tempos em tempos eu posso resgatar esse dinheiro. É um péssimo negócio receber em precatório para qualquer um, né? Péssimo negócio, porque você não vai pegar o dinheiro agora, você vai pegar o dinheiro sabe lá quando e em que condição. Isso se o Estado for organizado financeiramente, porque se ele for mal organizado, esse precatório só fica no papel e você fica a ver navios, né? Terrível isso, terrível, tá?
tá? Mas vamos lá. Os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, serão feitos exclusivamente na ordem de precatórios, na ordem cronológica de precatórios. Tá? Então é aquilo que eu disse para vocês, quando o Estado ou o município for condenado judicialmente a pagar alguma quantia em dinheiro, ele não vai pagar em dinheiro, ele vai pagar em precatório. Aqui a Constituição do Estado de Rondônia deu uma vacilada, olha só. Exclusivamente, tá? Exclusivamente. Isso aqui na Constituição Federal de 1988 tem uma exceção que não consta no texto da Constituição do Estado de Rondônia. Fica esperto com isso aí, meu amigão. Você que vai fazer concurso lá no Estado de Rondônia, fica ligado que a Constituição Federal de 1988 estabelece uma regra geral para todo mundo de que existe uma possibilidade de se pagar em dinheiro e não em precatório. E a Constituição de Rondônia fala exclusivamente em precatório. Que possibilidade é essa, cabeça? Qual que é essa possibilidade? RPV. O que é RPV? Requisição de pequeno valor, até 60 salários mínimos, o poder público paga em dinheiro. Então, se o Estado de Rondônia for condenado a pagar 59 salários mínimos para o cabeça, uma indenização qualquer, ele vai ter que pagar em dinheiro na conta bancária do cabeça, não vai poder ser precatório, não pode ser precatório. Obrigatoriamente vai ter que ser em dinheiro, não vai pedir precatório. Ô, cabeça, mas se for 61 salário mínimo, se for 61 salários mínimos, já vai ter que se pedir precatório, porque a partir de 60 salários mínimos é só precatório, tá? Mas o cabeça pode falar, ó, eu abro mão de um salário mínimo para receber em dinheiro. É muito mais jogo do que ficar esperando um precatório, que sabe lá Deus quando é que você vai receber, né? Belezinha? Tranquilo? Então, ó, fica esperto com isso aqui. As condenações devidas pela Fazenda Pública rondoniense e as condenações devidas pelos municípios do Estado de Rondônia, decorrentes de sentença judicial transitada em julgado, serão pagas exclusivamente em precatórios. Mas, ó, fica ligado, esse exclusivamente aqui está contrariando o texto constitucional que admite a possibilidade de pagamento em dinheiro pelo RPV, requisição de pequeno valor, até 60 salários mínimos. Fique esperto com isso, meu amigão, porque isso pode cair em prova. O examinador ele pode fazer essa graça de te perguntar se o Estado de Rondônia pode pagar em dinheiro, apesar da sua Constituição falar exclusivamente em precatórios. Pode. Mesmo a Constituição estadual falando que exclusivamente em dinheiro, ele pode, exclusivamente em precatórios, ele pode pagar em dinheiro, desde que seja por esse mecanismo aqui, ó, o RPV, requisição de pequeno valor. Por que isso? Porque a Constituição Federal, ela é hierarquicamente superior à Constituição de qualquer Estado, inclusive a do Estado de Rondônia. Belezinha? Proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais. Ou seja, eu não posso criar aqui uma diferença, vou pagar antes fulano ou beltrano e vou furar a fila. Não posso fazer isso. Existe uma ordem cronológica que tem que ser respeitada. Se essa ordem cronológica não for respeitada, isso é caso de intervenção no Estado. É grave, isso é muito grave. Tem alguma regra, alguma outra exceção para a ordem cronológica de pagamento em precatório? Tem alguma regra para isso? Ou melhor, tem alguma exceção para isso? A Constituição fala, ó, tem que seguir a ordem de apresentação dos precatórios, não dá para furar fila. Mas tem uma exceção para furar fila? Tem sim. Aqui, ó. Pagamentos de natureza alimentar. Servidor público que ficou lá, devia receber uma quantia X do Estado e não recebeu. Aí ele ajuiza uma ação e ganha essa ação. E a Justiça manda o Estado pagar um valor para esse servidor público. Mas vai pagar em precatório. Não vai pagar em dinheiro não, vai pagar em precatório. Só vai pagar em dinheiro se for um valor inferior a 60 salários mínimos. Mas ele vai ter que pagar de regra em precatório. Pô, vou ter que entrar na fila dos precatórios, tem precatório do século passado, lá que não foi pago ainda. E aí, vou entrar na fila do precatório? Não. Existe uma outra fila paralela, uma fila dos precatórios de natureza alimentar. Isso é muito importante a gente entender, porque
Tem muita gente boa por aí que acredita que as verbas alimentares devidas pelo Estado ou pelo município ou pela União serão pagas em dinheiro, e não é. Olha só, precatório. O precatório, segundo a Constituição Federal, basicamente ele tem duas filas, né? O precatório comum e o precatório alimentar. Para cada um deles existe uma ordem cronológica. A grande diferença é que esse precatório alimentar, ele não precisa aguardar e nem precisa entrar na fila do precatório comum, por exemplo, o precatório de uma indenização por acidente de carro. Tá? Um policial militar lá bateu na viatura de um cidadão lá de Rondônia. O Estado vai ter que pagar. Tudo bem, vai pagar em precatório. Olha que dor de cabeça, né? Você vai ter que esperar o precatório para mandar arrumar seu carro. Bucha de canhão isso, né? Negócio é fazer seguro e acionar o seguro, né? E aí sai um precatório alimentar. Essa é a ordem cronológica do precatório alimentar, não é a mesma ordem cronológica do precatório comum. Digamos que esse aqui tem 1000 precatórios para serem pagos, e aqui tem só 100. Eu tenho que aguardar os 100. Eu sou o 101 da fila, né? Aqui eu sou o 1001 da fila. Eu não preciso aguardar essa fila andar. Eu ando nessa outra, que é paralela. Mas a verba alimentar também vem do precatório. Tá? Quando é que não vem? RPV. Até 60 salários mínimos. Aí vale para qualquer dos dois, tá? Tanto o precatório comum como o precatório alimentar. Belezinha? Sussa, tranquilos. Os idosos também têm preferência aqui, né? Vão receber antes. Porque dependendo de como for...